Queridos irmãos, saudações de paz. Aqui quem vos fala é o professor Rogério China. Somos do Instituto Teológico Gênesis e nessa oportunidade traremos um tema de extrema relevância para os nossos dias, a saber, cheios do Espírito Santo ou embriagados. É o tema que nós estaremos hoje abordando. Para tanto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e Deus estará nos abençoando de uma forma grandiosa. Amados, nesta oportunidade estaremos aqui abordando um tema de suma importância, considerando os dias que vivemos, na era chamada hoje. Tema este que está subordinado a uma carta de Paulo que foi endereçada aos irmãos da igreja de Éfeso, aonde no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é uma orientação do próprio Deus dada à sua igreja, aos seus servos. Observe que quando falamos de estar cheio do Espírito, existem muitas divergências e também muitas frustrações por parte de algumas pessoas que se conceituam estarem cheias do Espírito Santo. Mas o que de fato? O que é estar cheio do Espírito Santo? Como saber se uma pessoa de fato, em verdade, está cheia do Espírito Santo? Para tanto, nós vamos precisar nos fundamentar através das Sagradas Escrituras. A Bíblia, queridos, ela tem resposta para todos os questionamentos. E nos dias que vivemos, nós estamos observando uma grande onda de pessoas que dizem estarem cheias do Espírito Santo. A questão é, de fato, eles estão cheios do Espírito Santo ou estão embriagados com as obras da carne? Quando nós discorremos o texto que nós aqui fizemos menção, texto este que está lá em Efésios, no capítulo 5, carta aos Efésios, no capítulo 5, ostensivo versículo 18, enchei-vos do Espírito e não estejais embriagados. Observe que a embriaguez, em detrimento à vida cristã, ela traz muitos malefícios. O que seria um cristão embriagado? O que seria um cristão cheio do Espírito Santo? Quando nós voltamos na história, ainda lá na antiga aliança, nós vamos ver Israel em um cenário extremamente horrendo, catastrófico e destrutivo. Observe que a nação estava totalmente destruída. O reino que ora foi um reino unido, agora se torna um reino dividido, decorrente aos muitos e grotescos pecados praticados pela nação, a saber, a nação de Israel. Isso fez com que o reino fosse enfraquecido, porque tudo que é dividido se enfraquece ambas as partes. Nesta natureza, Israel estava simbolizado por um vale de ossos secos. Foi usado essa expressão para narrar a situação do povo de Israel. Totalmente dilacerado espiritualmente, eles conseguiram afastar-se da presença de Deus, atraindo para o seu meio a ação do diabo. Observe que nesta natureza, Deus levanta o profeta Joel com uma palavra de revestimento à alma daquele povo. Uma palavra que viera como um bálsamo que refrigera a alma e cicatriza as feridas. Joel foi muito usado por Deus ao dizer: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que carne é essa, meu irmão?
sobre toda a carne, não necessariamente sobre toda a humanidade. Vale ressaltar que uma das ações do pecado é pedrificar o coração, cauterizar a mente, tornando-a insensível e incapaz de absorver a mensagem de Deus. Uma vez que este coração pedrificado pelo pecado, ele começa a ser impactado pelo poder da palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha. Este coração passa agora a se tornar frágil, sensível, receptivo à palavra de Deus. Nós estamos falando do processo da transformação que procede de dentro para fora. A manifestação do poder da palavra, segundo relatou o apóstolo São Paulo, é poder para aqueles que são salvos. Poder para a transformação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora Joel está dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre todo aquele que fosse convertido a Jesus Cristo pelo poder da palavra. Pois bem, andando um pouquinho na história, vamos chegar no dia da festa do Pentecostes, uma das muitas festas observada pelos judeus, e justamente no momento festivo que é manifesto a ação ministerial do Espírito Santo. Os que estavam reunidos no cenáculo disseram ter ouvido um som veemente e impetuoso vindo do céu, que encheu toda a casa onde eles estavam. Em segundo modo, eles contemplaram línguas repartidas como que de fogo, de natureza que, quando iam posando naqueles que ali estavam, os mesmos eram cheios do Espírito Santo. Um revestimento de poder jamais visto, uma manifestação extremamente gloriosa. No entanto, o apóstolo Pedro, que outrora havia negado o Senhor Jesus por medo da perseguição, haja vista que ele contempla o Senhor Jesus sendo dilacerado, espancado, e agora ele nega Jesus e possivelmente ficou angustiado. Quando o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Pedro ainda estava um tanto quanto constrangido com toda a situação. Mas uma vez que ele foi revestido do poder do Espírito Santo, todo o medo foi lançado fora e ele foi encorajado a anunciar Jesus Cristo, de natureza que mais de 3.000 almas se arrependeram e se converteram ao Senhor. O que de fato é estar cheio do Espírito? Podemos conceituar que todos estão cheios do Espírito. Como nós iremos ter certeza plena de que de fato este crente está cheio do Espírito? Será que estar cheio do Espírito Santo é sinônimo de pular, de rodar, de aplaudir, de chorar? Ou não seria isto uma reação? Observe que todos nós somos compostos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. O corpo é a estrutura que é sustentada pelo esqueleto, e dentro deste corpo está a alma e o Espírito de Deus, partícula proveniente de Deus. O corpo é o que traz movimento, coordenação motora. A alma sede das emoções, sentimentos e reações. O Espírito é a partícula proveniente de Deus, que testifica-nos que nós somos propriedade dele. O que de fato vai dar origem a uma pessoa cheia do Espírito? Como teremos esta ciência? A Bíblia nos confere estas respostas. Não se conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo pelos sinais que ela faz. Não se conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo por aquilo que ela fala. A Bíblia diz que todos aqueles que são de Cristo abandonaram o pecado e vivem para Cristo. O apóstolo São Paulo bem deixou relatado quando ele verbalizou
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo nesta carne, eu a levo para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Então nós vamos perceber que o apóstolo Paulo não é aquele perseguidor de outrora. Ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo, pela anunciação da palavra de Deus. Agora ele vai apresentar frutos de arrependimento, tal qual pregava João Batista às margens do Jordão. Arrependei-vos e convertei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Observe que a pregação de João Batista era uma pregação de conserto, de arrependimento, até porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele era o precursor da manifestação do Senhor Jesus Cristo, que assim se deu quando ele verbaliza: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem a pá nas mãos e ele limpará a sua ira. Observe que todos aqueles que estão em Cristo, eles darão fruto no Espírito. Então não se conhece uma pessoa cheia do Espírito pelo movimento que ele faz, pela eloquência com que ele fala, mas pelos frutos que ele produz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Lá no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 21, Paulo está relatando as obras da carne. E todos aqueles que estão na carne, diz a palavra, não podem agradar a Deus. Mas aqueles que estão no Espírito e direcionados pelo Espírito de Deus, este tem a aprovação da parte do Senhor. Ele é conhecido na terra, mas também é conhecido nos céus. O Senhor bem disse: eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Sendo assim, esta pessoa, este ser, este cristão, se torna propriedade de Deus. Cheios do Espírito Santo ou embriagados pela obra da carne? Os dias que estamos atravessando, nunca se viu dias como estes, de tanto se levantam homens que dizem estar cheios, homens que dizem estar usado ou estarem sendo usados por Deus. Nunca se viu em nossa era um momento como tal, onde se tem levantado profetas e profetas. Esse período pandêmico tem sido berço da exaltação de muitos que se dizem profetas. O Senhor Jesus nos advertiu: cuidado com os falsos profetas que se introduzirão no meio de vós. Eles tentarão persuadi-los, tentarão enganá-los, distorcendo a palavra da verdade com a intenção de arrancar a pele e a lã das ovelhas. A Bíblia nos confere que o último profeta foi João Batista. Profeta como ministério. O que hoje há e se manifesta são os dons do Espírito, dentre os quais está listado o dom de profetizar. Mas nenhum ser ou cristão que profetiza está acima da absolutíssima palavra do Senhor. A palavra é inefável, infalível. Ela traz consigo exatidão do cumprimento dos seus fatos. Devemos debruçar toda a nossa crença na palavra de Deus. Não que nós não acreditamos em mensagens proféticas. Deus bem pode usar alguém com uma anunciação profética, mas não existe uma profecia maior do que a profecia bíblica. Como saber se alguém está embriagado ou se ele está cheio do Espírito? Os frutos que ele apresentar irão denunciá-lo. Pense comigo, uma pessoa cheia do Espírito, ele não vai ter um relacionamento dúbio. Uma pessoa cheia do Espírito, ele não irá se relacionar com o sistema pecaminoso que rege este mundo. Uma pessoa cheia do Espírito,
ele estará sendo coordenado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se de fato esse crente está cheio do Espírito Santo, primeiro ponto, ele terá prazer nas Sagradas Escrituras. Ele terá prazer em meditar na palavra de Deus. Aqueles que dizem estarem cheios, que detestam a Bíblia, não estão cheios, estão embriagados com as obras da carne. É muito natural alguém falar: eu não preciso estudar, eu não preciso conhecer a Bíblia, eu não preciso ter teologia, porque eu tenho joelhos no chão. Os joelhos me revelam as grandezas de Deus. A palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para corrigir, instruir e repreender. É a Bíblia quem nos faz termos conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se deixe levar por sinais, mas busque frutos neste profeta que você acha ser um profeta. Tudo aquilo que ele disser precisa ser colocado dentro das Escrituras para saber se de fato há aceitação no que se fala. Ou seja, aquele que está cheio terá prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite. Observe que a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é alimento, ela é força, refrigério e segurança. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai portar-se como tal. As suas atitudes irão denunciá-lo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa transformada, uma pessoa que abandonou toda a arrogância, a arrogância, que abandonou o orgulho e se tornou humilde, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele é revestido de humildade. Não humildade para mostrar que é humilde, mas humildade de coração proveniente do Deus que fez o céu e a terra. Aquele que diz estar cheio do Espírito, mas é contencioso, é arrogante, é soberbo, é irreverente, ele não está cheio, ele está embriagado. É como aquele tipo de comportamento que alguém ao sair do culto diz assim: hoje o culto foi maravilhoso, eu senti tanta presença de Deus que eu nem sei o que foi pregado. Ué, como que ele sentiu tanta presença se ele não teve observação para a palavra do Senhor? Tem aqueles que, por sua vez, preferem entrar em êxtase, desmaiar, cair, perder o raciocínio, quebrar os bancos da igreja, quebrar os instrumentos da igreja e depois falar que estava tomado pelo poder. Que poder é este que destrói bancos, que quebra instrumentos, que machuca as pessoas? O poder de Deus, ele não derruba. O poder de Deus, ele levanta do monturo o necessitado. Ele ergue do meio do lixo aquele que está lá para fazer dele uma nova criatura. Em toda a Bíblia, Deus diz: levanta-te e eu falarei contigo. O Espírito Santo, quando entra na vida do cristão, ele levanta o cristão, ele torna esse cristão algo prazeroso. Observe que o Senhor Jesus Cristo bem relatou o que de fato é um crente cheio do Espírito Santo. Ele disse: todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Melhor dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu. Um outro ponto: o crente cheio do Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus. Ele não faz a própria vontade, ele não faz a vontade do homem, ele não é um mecanismo controlado por conta de controle remoto.
mas ele é controlado pelo poder da palavra de Deus. Quantos que se dizem estarem cheios e se tornaram psicólogos da fé, massageando o ego alheio, trazendo mensagens de autoajuda. A mensagem de autoajuda é a mensagem do genuíno evangelho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, depois me siga. O evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós é um evangelho que nos constrange, é um evangelho que mostra em nós o que precisamos mudar. E nós vemos no século que estamos inseridos, a saber, o século 21, profetas, homens que se dizem cheios do Espírito Santo, levantando as mãos e dizendo: eis que estou contigo, é assim que eu te coloquei. E às vezes ele está proferindo isso para uma pessoa que não tem o mínimo de caráter, conduta ou moral, uma pessoa que não respeita a sua esposa, que maltrata os seus companheiros. Como que Deus está favorável em uma determinada atitude como esta? A Bíblia diz que Deus, ele conhece os seus e os seus os conhece. Então estar cheio do Espírito não é estar movimentado, não é ser barulhento. Isso são manifestações. Estar cheio do Espírito é ser transformado pelo poder da palavra. Não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, pelo poder exercido na palavra de Deus. Nos dias que vivemos, o que mais se vê são pessoas embriagadas, achando estarem cheias do Espírito Santo. Do que adianta estender as mãos e profetizar sobre a vida de alguém, se este que profetiza leva uma vida totalmente fora dos princípios da palavra do Senhor? Fala mal das pessoas, fofoqueiro, linguarudo, fala mal do pastor, fala mal do presbítero, do diácono. Deus e o mundo para ele não serve. O que adianta estender a mão e profetizar se ele mesmo não aplica na vida aquilo que profetizou? Este não está cheio, este está embriagado e totalmente embriagado. O embriagado não tem raciocínio lógico, o embriagado não consegue nem andar direito, ele cai mais do que anda. Assim é todo aquele que está embriagado na carne, ou embriagado pelas obras da carne. Um dia ele está na igreja, no outro dia ele está no baile funk. Um dia ele está na igreja, no outro dia ele está no bar do Sozé tomando uma biritinha para abrir o apetite. Está embriagado pelas obras da carne. Os desejos pecaminosos falam mais alto do que a palavra de Deus na vida dele. Mas aqueles que estão de fato cheios do Espírito Santo, eles abandonaram as obras infrutíferas da carne e se apegaram nas obras frutuosas da presença de Deus. Observe que o Senhor Jesus Cristo disse: e outra vez vereis a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem é justo e de quem é injusto, de quem de fato é fiel a Deus e daquele que externa a infidelidade. Observe que o momento é propício. Estamos em uma era de guerra, de levantes, tribulações, perseguições, princípio de dores. É o que a igreja está passando. E é justamente nesse momento que há de se manifestar aqueles que são de Deus, aqueles que de fato são cheios do Espírito e aqueles que estão embriagados. Agora toda hora se levanta um profeta dizendo: eis que eu vi o que ia acontecer, eis que eu vi o que Deus vai fazer. Deus vai matar, Deus vai varrer, Deus vai limpar. A Bíblia já diz isso há mais de 2000 anos atrás. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo, o Senhor, venceu o mundo, venceu a guerra contra o inferno, venceu a guerra contra o diabo, morreu e ressuscitou o terceiro dia, para nos fazer mais do que vencedores pelo poder da palavra. Ele bem disse: todo aquele que guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E ele será agora um instrumento nas mãos de Deus para o exercício da fé e da obra do Senhor. Estar cheio do Espírito é muito diferente de estar embriagado.
O embriagado não fala coisa com coisa. Ele não tem compreensão daquilo que está falando. Assim a mídia nos expõe muitas pessoas que se manifestaram sem saber o que estão falando, sem saber o que estão proferindo. Tem aqueles que já estão dizendo que nós estamos no meio da grande tribulação. Haja vista que a Bíblia nos elucida que a grande tribulação se dará após o arrebatamento da igreja. E ao que eu saiba, a igreja ainda está na terra. Nem o templo de Israel fora reconstruído, o mesmo será reconstruído no período da grande tribulação. Então a igreja não foi tirada, a igreja permanece. Princípios das dores é o que nós estamos passando, mas todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele compreende que Jesus Cristo está às portas para arrebatar a sua noiva. Portanto, estejai apercebido, não se deixe levar pelos vendavais de doutrinas que norteiam a terra onde habitamos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: nos últimos dias surgirão muitos falsos, com falsas doutrinas, vendavais de doutrinas, com o intuito de perturbar aqueles que irão herdar a vida eterna. Paulo disse: aplica-te em conhecer as sagradas letras e aplicá-las na sua vida, porque fazendo assim, tu irás bem e contemplará a glória que há de se revelar. Não se deixe levar por sinais, não se deixe levar meramente pelas folhagens de uma árvore, mas observe frutos. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem mansidão na alma, ele é controlado, ele tem equilíbrio emocional. Quantas pessoas desequilibradas estão se manifestando nos nossos dias, dizendo estarem cheias da autoridade, no entanto confundem autoridade com arrogância, com prepotência, com ignorância. Autoridade é ter conhecimento da palavra de Deus e exercer este conhecimento na vida cotidiana. Observe a expressão do pensador que diz: se nós pregarmos com a nossa vida, arrastaremos multidões. Mas o que você tem pregado? Qual tem sido o seu testemunho diário? Você de fato tem sido a boca de Deus na terra ou tem sido o cheiro da embriaguez carnal? Nós vamos contemplar homens que dizem estarem cheios, líderes eclesiásticos com 5 relacionamentos, já estão no 5º casamento, já se separaram 5, 6, 7 vezes. São homens que olham para a esposa e vê que ela engordou e arrumam uma magrinha. Como que eu posso acreditar que esse homem está cheio do Espírito Santo? Homens que não respeitam a sua esposa, que vivem olhando a mulher dos outros. Como que nós vamos acreditar que este cidadão está cheio do Espírito Santo? O camarada profetiza, roda e pula, mas não tem coragem de trazer uma palavra de boa intenção para a igreja. E em torno de todo este circo que nós vemos por aí, está o amor pelo dinheiro. Cuidado para que você não se torne uma massa de manobra. Crente cheio do Espírito Santo é um crente que é norteado pela santa e verdadeira palavra de Deus. Cheios do Espírito ou embriagados. É o tema que nos traz aqui nesta oportunidade. Você que nos assiste, está cheio ou está embriagado? Você tem plena convicção que o Espírito Santo habita em você? Haja vista que o apóstolo São Paulo disse que nós somos templo, moradia do Espírito, e ele tem ciúme de nós. Ele não nos dividiria com ninguém e com nada neste mundo. Você tem certeza que está cheio do Espírito ou não estaria embriagado achando estar cheio? Observe as obras que você pratica. São obras da carne ou são obras do Espírito? As obras da carne são sinalizadas pela Bíblia tais como inveja, iras, pelejas, dissensões, homicídios,
e coisas semelhantes a estas, que os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Já as obras do Espírito são elas: gozo, paz, mansidão, alegria, temperança, domínio próprio, misericórdia, amor, longanimidade. Coisas semelhantes a estas, que só vão praticá-las aqueles que estão de fato cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está olhando para o céu, contemplando as maravilhas de Deus para glorificar o seu nome. Quem de fato está cheio do Espírito Santo está olhando e bradando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que os acontecimentos do presente momento estão dizendo: aí vem o noivo. Estejai preparado, estejais pronto, apercebido, porque logo, logo a trombeta vai soar. Já aqueles que estão embriagados estão buscando respostas, estão buscando o azeite que cura o coronavírus, estão buscando a pedra que cura o coronavírus. Aqueles que estão embriagados estão buscando uma essência, um pó mágico que cura o coronavírus. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles sabem: próximo está a nossa redenção, porque quando estas coisas, disse o Senhor Jesus, começarem a acontecer, é porque o fim está próximo. Meu querido irmão, que nessa oportunidade ouviu esta breve palavra, permaneça firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque fazendo assim, o seu trabalho não será vão no Senhor. E estejais sempre cheios e cheios do Espírito Santo, andando em novidade de vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal Instituto Teológico Gênesis. Ative o sininho, deixe o seu like, porque certamente Deus há de te abençoar. Eu me despeço de vós outros na santa paz do Senhor, e dentro em breve nos encontraremos de novo, se assim Deus nos permitir. Deus nos abençoe em Cristo. Amém.